Ok, estamos de volta para a segunda parte dos nossos estudos sobre evicção. Vamos concluir daqui a pouquinho, resolvendo algumas questões que já foram cobradas anteriormente em concursos públicos sobre o tema dos vícios redibitórios da evicção. Ok? Mas vamos lá encerrar, então, os estudos sobre a evicção. Vimos no outro bloco qual é o conceito de evicção e quais são os requisitos para que a evicção aconteça. Falamos sobre a garantia que decorre e os requisitos para que o adquirente exija essa garantia contra aquele que o alienou o bem. Pronto, paramos nesse ponto. Agora, é interessante destacar, né, sou seu professor de Direito Civil, Processo Civil, tem um pedacinho aqui sobre evicção que é a aproveitável matéria de processo. Lá em Processo Civil, a gente estuda acerca da intervenção de terceiros. O novo CPC deu uma repaginada total, né, no assunto da intervenção de terceiros no processo, extinguindo algumas figuras, incluindo outras figuras. E aí, atualmente, nós temos as seguintes espécies de intervenção de terceiro: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Nós temos aí essas 5 espécies de intervenção de terceiro. Lá em processo até cheguei para vocês, né, e passei aquele mnemônico: A dica, A de assistência, D de denunciação da lide, I de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, C de chamamento ao processo, A de amicus curiae. Perfeito. Professor, qual que é a relação dessa matéria processual com a nossa disciplina agora? Direito Civil. A relação é o seguinte: quando nós falamos sobre a denunciação da lide, uma das hipóteses de denunciação da lide é exatamente quando acontece evicção. Você se lembra que eu disse que na evicção vai acontecer o seguinte, né, a exceção desse precedente jurisprudencial recente do STJ, que autoriza a garantia para evicção quando a perda decorre de ato administrativo, regra geral, a perda do bem acontecerá por decisão judicial. Então, nós teremos um cenário da seguinte forma: vem um terceiro e ajuiza a ação contra mim, requerendo a entrega do bem que eu adquiri por via de um contrato e alegando ser ele o justo proprietário. Percebeu? Eu adquiri um bem, estou aqui tranquilo, exercendo posse, propriedade. E aí vem um terceiro e ajuiza uma ação reivindicatória contra mim, dizendo que eu tenho que entregar o bem para ele, porque ele é o verdadeiro proprietário. A gente já sabe a essa altura que, se eu perder esse bem, depois eu posso ajuizar uma ação, depois eu posso exigir daquele que me alienou. Correto? A pergunta é a seguinte: privilegiando a economia processual, se esse terceiro ajuizou uma ação reivindicatória contra mim, exigindo que lhe entregue o bem, porque diz ele ser o justo proprietário, teria alguma forma de eu trazer o alienante para o processo, para caso perca o bem, já aproveito e cobro dele? Teria como eu trazer o alienante para o processo? Ou eu teria que sofrer a sentença aqui, perder o bem, e depois cobrar, talvez em ação autônoma, daquele que me vendeu? Tem como, nessa demanda que foi ajuizada pelo terceiro contra mim,
eu trazer o alienante, aquele que me vendeu bem, para esse processo? Tem. Tem como. Por meio desse instituto que é a denunciação da lide. O legislador diz que o terceiro do processo, na relação processual, aquele que está fora da demanda, fora da relação processual, pode ser trazido ao processo por denunciação da lide quando o interessado tiver direito de regresso contra ele ou na evicção. Por isso, faço destaque. Você vai encontrar lá no artigo 129 do novo CPC. Veja lá, ó. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Por força do artigo 125, inciso 1º, tá? Você vai encontrar lá, novo Código de Processo Civil, artigo 125, inciso 1º. Aquele que perder o bem por ação judicial pode regredir contra aquele indivíduo que o alienou. Ou, simplesmente, neste processo, pode trazer aquele que o alienou por meio da denunciação da lide. O legislador, no artigo 125, vai dizer que qualquer das partes pode denunciar a lide, aquela pessoa contra quem tem direito de regresso, ou a pessoa que alienou o bem que está sendo questionado aqui, podendo ensejar evicção. Tá? E aí, veja bem, o juiz vai julgar essa causa entre o evictor e eu, né? O evictor veio e ajuizou uma ação reivindicatória contra mim. Ele vai julgar essa causa, e se essa causa for procedente, aí ele já passa a julgar a denunciação, que é o meu direito de regresso contra aquele que me alienou o bem. É o que o legislador está dizendo aqui no 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Se o denunciante for vencedor, ou seja, se nessa primeira demanda eu conseguir provar que o evictor não tem direito nenhum sobre o bem, então se eu vencer, eu réu, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação, o meu regresso contra o alienante, não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Matéria processual. Só queria realmente lembrá-los que uma das causas, um dos fundamentos para denunciação da lide é exatamente a evicção. Ok? Perfeito. Agora voltamos para o direito material. Direito civil, direito material. Quando falamos sobre o vício redibitório, inclusive coloquei como um dos requisitos para requerer a garantia, dissemos que não pode haver cláusula excludente desta garantia. E isto considerando, chegamos à conclusão de que nos contratos paritários é possível excluir a garantia decorrente do vício redibitório. Veja bem, a garantia do vício redibitório ela é implícita, não precisa estar prevista no contrato. Entenda isso. Não precisa estar previsto no contrato. Mas nos contratos paritários ela pode ser excluída, expressamente. Pergunta que faço agora é, sabemos que a garantia pela evicção também não precisa estar prevista no contrato, é uma garantia implícita, imposta ao alienante. Podemos excluí-la? É certo que sim. Também nos contratos paritários, é óbvio. Não há que se falar em exclusão da garantia por evicção nos contratos de adesão, mas nos contratos paritários pode, sim. Não tem problema nenhum. O detalhe que justifica trabalhar esse tema à parte é porque o legislador nos traz aqui um detalhezinho interessante sobre a cláusula excludente da garantia na evicção.
Ele diz que mesmo havendo essa cláusula, o alienante ainda assim responderá, mas pelo valor que lhe foi pago. De modo que, para extinguir totalmente a responsabilidade do alienante, além de colocar essa cláusula excludente, é necessário que o adquirente assuma os riscos. É necessário que se dê total conhecimento ao adquirente dos riscos que pairam sobre o bem. Por isso que é que nós falamos em extensão da garantia. No tocante à evicção, nós podemos reforçar a garantia. Veja bem, a garantia é cláusula geral. Portanto, independente de previsão, ela está lá no contrato. Pronto. Agora, as partes podem reforçar essa garantia, podem diminuí-la, ou podem até extingui-la. E mesmo que a garantia tenha sido excluída expressamente pelo contrato, o alienante continua a responder pela evicção no que toca, no que tange ao valor que pelo bem recebeu, salvo se além dessa cláusula excludente, o adquirente expressamente tenha assumido os riscos. Salvo se tenha sido demonstrado, esclarecido para o adquirente os riscos que pairavam sobre o bem. Vem para a lei. Vem para a lei e marque o seu código, porque aqui nós temos riqueza de informação. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Se não soube dos riscos da evicção ou dele, informado, não os assumiu. Perceberam? Nos contratos paritários, nós podemos reforçar a garantia pela evicção, nós podemos diminuí-la ou até mesmo excluí-la. Mas, não obstante a existência de uma cláusula de exclusão da garantia de evicção, o evicto, ou seja, aquele adquirente que perdeu o bem, ainda assim tem direito de pleitear e receber o preço que pagou pela coisa evicta. Salvo se expressamente assumiu os riscos por eventual evicção, tendo sido esclarecido sobre a possibilidade de perda. Salvo se ele soubesse dos riscos e tenha assumido a possibilidade de ainda assim perder o bem. Por isso que eu montei aqui esse quadrinho aqui. Veja bem, com relação à extensão da garantia decorrente de evicção, nós nos deparamos com 3 possibilidades. Primeiro, se não existir qualquer cláusula excludente, o alienante responde integralmente. Inexistência de cláusula excludente, responsabilidade integral do alienante. O alienante responde integralmente, caso aconteça pela evicção. Como assim integralmente? Responde pelo valor que recebeu, responde pelas despesas do contrato e responde por perdas e danos. Responde por perdas e danos. Se existia a cláusula excludente, mas não foi dado
conhecimento do risco de evicção ao adquirente, ou seja, existe cláusula excludente, mas o adquirente desconhece os reais riscos de ocorrer a evicção, neste cenário, o alienante continua a responder, mas aí pelo preço que foi pago pelo bem, pelo preço que ele recebeu pelo bem. Se existia cláusula excludente e o adquirente conhecia os riscos da evicção, então, nessa hipótese, o alienante está absolutamente isento de responsabilidade. Ok? Então, progressivo. Tem cláusula nenhuma. O alienante responde por força de lei, ex vi legis. Ele responde integralmente pelo preço que foi pago, pelas despesas do contrato, por perdas e danos. Responde totalmente. Se existia no contrato uma cláusula excludente, mas o adquirente desconhecia os reais riscos de perder a coisa por evicção, o alienante ainda assim responde, mas responde pelo preço que foi pago pela coisa. A única forma do alienante ficar absolutamente isento dessa responsabilidade é se, além da cláusula excludente, for dado pleno conhecimento ao adquirente dos riscos de perder a coisa por evicção. Então, estou lá te vendendo um imóvel e veja bem, isso que talvez possa parecer um pouco estranho, mas não é não. Eu já vi vários contratos, especialmente de venda de imóveis, que lá no meio daquelas várias folhas, tem lá uma cláusulazinha assim, que os contratantes concordam com a exclusão da garantia decorrente de evicção. Ponto. Acabou. Não vai nada. E aí o comprador vai lá e simplesmente assina. Está aqui. Ó. Tinha cláusula? Tinha. Mas ele desconhecia os reais riscos. De modo que, para o alienante ficar absolutamente isento de qualquer responsabilidade, ele tem que elucidar. E como isso vai dar problema judicial, a recomendação que eu faço, se você quiser vender um bem, sabendo que existe risco, que o comprador pode perder a coisa. Então, você, além de colocar a cláusula excludente, descreva no contrato os riscos deste adquirente perder o bem no futuro. Porque aí eu vou conseguir isenção total. Ok? Artigo 450 fala sobre as verbas que serão devidas pelo alienante acontecendo a evicção. Né? Então ele vai dizer lá, salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço, ou das quantias que pagou, não havendo cláusula excludente, indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, terá direito às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. E aí o legislador complementa, artigo 451, subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Artigo 453, as benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. Né? Então, se eu perdi a coisa, fiz lá benfeitorias, perdi a coisa, e as benfeitorias que eu fiz não me foram pagas, o alienante vai ter que responder também pelas benfeitorias. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Okay? Então o legislador começa a identificar ali qual a abrangência, né, dessa garantia. Quais valores serão ou deverão ser pagos pelo alienante, caso demonstrado
a ocorrência da evicção. Ah, professor, e não tem prazo? Tem. Mas aqui o prazo não está na lei, meus caros. Porque um dos pontos mais importantes trabalhados na aula passada sobre vício redibitório foi exatamente aquela quantidade enorme de prazos, né? Prazo de 1 ano, né? E aí vai para metade, prazo de 180 dias, quando é de difícil constatação, uma variação enorme de prazo que nós trabalhamos na última aula. Quando o legislador regulou a evicção, ele não dispôs prazo. Dê uma conferida. Na hora que a gente terminar essa matéria, dê uma lida no Código Civil, todos os artigos relacionados a vício redibitório e evicção. Você vai observar que, quando fala sobre vício redibitório, o legislador ele separou alguns artigos para regular prazos decadenciais. E aí, quando trata de evicção, ele não fala nada sobre prazo. Agora, é certo que eu não posso admitir que o evicto, aquele que sofreu evicção, possa a qualquer tempo, pleitear essa garantia. Isso geraria uma insegurança jurídica muito grande. Por isso, jurisprudencialmente, e aí eu colaciono aqui um precedente, recurso especial 1.577.229, tem-se admitido que na evicção eu não vou falar em prazo decadencial, e sim prescricional. E como evicção me revela responsabilidade, bem, o alienante responde pela evicção, jurisprudencialmente tem-se entendido que o prazo prescricional para o evictor responsabilizar o alienante pela perda do bem é o prazo previsto lá no artigo 206 do Código Civil, parágrafo 3º, inciso 4º e 5º, que é o prazo de 3 anos. 3 anos. Prazo prescricional das ações que estão relacionadas à responsabilidade civil. Aqui, na regulamentação da evicção, o legislador não colocou prazo. Então, eu vou lá para a parte geral, prazos prescricionais, poxa, evicção tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade do alienante. Prazo prescricional nas ações que versem sobre responsabilidade civil, 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º e 5º. É o que jurisprudencialmente tem sido considerado aqui na matéria, ok? Então vamos lá, fechar a nossa matéria com a resolução de algumas questões que já foram cobradas em concurso público, né, encerrando assim essa parte, para na próxima aula falarmos sobre a extinção do contrato e, enfim, concluir direito contratual. Veja lá, questãozinha da CESP, de verdadeiro ou falso, né, prova de advogado, questão de 2018. Considerando o que dispõe o Código Civil acerca de negócios jurídicos e contratos, julgue o item a seguir. Nos contratos onerosos, a responsabilidade do alienante pela evicção pode ser excluída por convenção das partes em cláusula expressa. E aí? Nos contratos onerosos, as partes podem excluir a responsabilidade do alienante pela evicção? Podem. Podem. Acabamos de falar. Podem. Então, a alternativa está correta. Lembra? Independente daquela questão de o adquirente não sabia, então, mesmo havendo cláusula excludente, ele pode exigir o preço que pagou, etc. A lei é clara. A regra é clara. A responsabilidade da evicção ela pode ser ampliada, diminuída ou excluída, expressamente no contrato. Outra questão também da CESP, de verdadeiro ou falso, prova de analista judiciário, a respeito dos direitos, das obrigações e dos contratos, julgue o item subsequente. Caso ocorra vício ou defeito oculto
em coisa que a torne imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua o valor, a coisa poderá ser enjeitada se for recebida em virtude de contrato comutativo ou doação onerosa. Caso ocorra vício ou defeito oculto em coisa que a torne imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor, a coisa poderá ser enjeitada, poderá ser rejeitada, se for recebida em virtude de contrato comutativo ou doação onerosa. Certo ou errado? Certo, essa aqui é a garantia por vício redibitório, né? Essa aqui é a garantia por vício redibitório. Próxima questão, da Fundação Carlos Chagas, de 2018. À luz da disciplina dos vícios redibitórios no Código Civil, é correto afirmar: tratando-se da venda de animais, não se caracterizam vícios redibitórios. E aí? Fala-se em vício redibitório de animal? Fala-se sim, é óbvio. Né? Animal é coisa, semovente. E assim como as demais coisas, se adquirido por contrato comutativo, é possível exigir a garantia decorrente de vício redibitório. Inclusive, o legislador vai estabelecer lá um prazo progressivo, né? Prazo de lei especial, prazo dos usos e costumes, e não havendo prazo de 180 dias. Aí fica aquela dúvida se são 180 dias do descobrimento do vício, né? Ou 180 dias para descobrir o vício. Fica lá aquela discussão. Mas, indubitavelmente, tratando-se de animal, é possível sim a caracterização de vício redibitório. Letra B. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou o abatimento no preço no prazo de 90 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel. Certo ou errado? Errado. Errado. Não tem esse prazo de 90 dias para coisa móvel, não. De fato, o prazo do imóvel é 1 ano. O prazo do móvel, ali está errado, né? O adquirente da coisa viciada poderá se valer de uma das ações edilícias. É isso? É isso. Aquele que adquiriu a coisa que está defeituosa pode se valer de alguma das ações edilícias. Quais são as ações edilícias? Ação redibitória, por meio da qual se extingue o contrato e devolve-se o bem, ou ação estimatória, por meio da qual pleiteia-se o abatimento no preço, também chamada de quanti minores. Se o alienante conhecia o vício da coisa, restituirá ao adquirente o que se perdeu sem perdas e danos. Se o alienante conhecia, ele responde por perdas e danos. Então está o erro. Letra E. Não se aplica às doações onerosas. Por expressa previsão legal, nenhuma disposição relativa aos vícios redibitórios. As disposições relativas aos vícios redibitórios não se aplicam às doações em regra, mas excepcionalmente se aplicam, sim, à doação quando doação onerosa. Aula passada. Em regra, se é doação, não há que se falar em vício redibitório. Agora, se a doação é onerosa, doação modal, doação remuneratória, aí tem vício redibitório, sim. Então está errada a letra E também. Prova de juiz leigo do Tribunal daqui do Mato Grosso, de 2018. A garantia contra evicção e vícios redibitórios vigora em todos os contratos abaixo, à exceção do contrato de dação em pagamento, compra e venda, permuta, doação pura e simples. Resposta correta: doação pura e simples. A garantia decorrente de vício redibitório não se aplica à doação pura e simples. Aplica-se a doação onerosa. Grava isso. Próxima questão. Assinale a opção correta. A respeito dos vícios redibitórios e da evicção. Alternativa A. As partes podem inserir no contrato
cláusula que exclua a responsabilidade do alienante pela evicção. Se é para assinalar a correta, então já marca a letra A. Assinale a opção correta sobre o vício redibitório e evicção. As partes podem inserir no contrato cláusula que exclua a responsabilidade do alienante pela evicção. Podem? Podem. Podem ampliar, podem reforçar, diminuir ou excluir. Erro das outras. O adquirente, ante o vício redibitório da coisa, somente poderá reclamar abatimento no preço. Não, ele pode rejeitar o bem por ação redibitória. Enjeitar. C. Não há responsabilidade por evicção caso a aquisição do bem tenha sido efetivada por meio de asta pública. Há responsabilidade pela evicção, inclusive se o bem tiver sido adquirido em asta pública. Letra D. Se o alienante não conhecia, à época da alienação, o vício ou o defeito da coisa, haverá exclusão da sua responsabilidade por vício redibitório. Lembrem-se, não interessa se o alienante sabia do vício ou não. Importa que o adquirente não soubesse do defeito quando recebeu o bem. Se o alienante sabia ou não sabia, ainda assim ele responde. A questão é que se ele sabia, ele responde também por perdas e danos. Mas mesmo que ele, alienante, não soubesse do vício, ainda assim responderá por vício redibitório. Outra questãozinha, questão de 2006 da Fundação Carlos Chagas. O alienante responde pela evicção nos contratos. Alternativa A, gratuitos, não sendo permitido reforçar essa garantia além do valor do bem. O alienante responde pela evicção nos contratos gratuitos? Não, né? Os contratos onerosos. B. O alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e esta responsabilidade não pode ser excluída, ainda que por cláusula expressa. Ele responde por evicção nos contratos onerosos? Sim. E não pode ser excluída essa responsabilidade? Aí está errado. Né? Aí está errado. Garantir essa responsabilidade pode ser excluída sim expressamente. C. O alienante responde pela evicção nos contratos onerosos ou gratuitos. Para lá, gratuito não. Gratuito não. D. O alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e esta garantia pode ser reforçada, diminuída ou excluída por cláusula expressa. E aí? Corretíssimo. X da questão. Letra D. Próxima questão. Questão de 2007, também da Fundação Carlos Chagas. De acordo com o Código Civil Brasileiro, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Em regra, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de, alternativa A, 30 dias se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. B, 60 dias se a coisa for móvel, e de 6 meses se for imóvel, contado da entrega efetiva. C, 30 dias se a coisa for móvel, e 1 ano se for imóvel, contado da celebração do contrato, independentemente da entrega efetiva. D, 60 dias, se a coisa for móvel, e de 6 meses se for imóvel, contado da celebração do contrato, independentemente da entrega efetiva. E E, 90 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. A alternativa correta é a letra? Por que você acha que lá atrás eu não falei de prazo? Porque senão eu ia revelar o prazo aqui, né? A alternativa correta é a letra A, 30 dias. Lembre-se aí daquele quadrinho esquematizado com os prazos dos vícios redibitórios. Regra geral, se a coisa é móvel, o prazo para a garantia decorrente do vício redibitório é de 30 dias.
Se a coisa é imóvel, 1 ano. Se o bem já estava na posse do adquirente, esse prazo cai pela metade. 15, 6 meses. Se o vício é de difícil constatação, 180 dias móveis, 1 ano imóvel. Se é semovente, aquela escalinha que eu já falei. Lei especial, usos e costumes, prazo do móvel de difícil constatação. Então, a alternativa correta aqui, letra A. Provinha de analista judiciário, de 2015, elaborado pela FGV. Jacira adquiriu uma propriedade imóvel de Roberta. Toda a documentação necessária foi conferida pelo registrador e o negócio cumpriu as exigências registrais que a lei impõe. Pouco tempo depois, Janaína reivindica o bem. Janaína, uma terceira, reivindica o imóvel. Ela comprova a legitimidade do seu direito e demonstra a fraude nas escrituras obtidas por Roberta. Diante dessa situação, então veja lá, Jacira adquiriu uma propriedade imóvel de Roberta e depois aparece uma terceira chamada Janaína exigindo bem, prova que ela é a justa proprietária e que, na verdade, aquela alienante havia fraudado a documentação. Nesse cenário, Janaína, que é a terceira, não conseguirá de volta seu imóvel, pois Jacira, que é aquela que adquiriu o bem, é terceira de boa fé, cabendo-lhe demandar perdas e danos contra Roberta, que é alienante, quem fraudou os bens. Certo ou errado? Errado, né? B. Jacira, que é aquela que adquiriu o bem por contrato, reterá o bem até que Janaína lhe restitua as despesas decorrentes da contratação celebrada com Roberta. Nada disso, né? Jacira ela pode se voltar contra Roberta. Não tem direito a exigir, a priori, nada daquele que apareceu agora provando ser proprietária. C. Roberta, que é alienante, deverá repassar a Janaína o valor obtido com a venda do imóvel a Jacira. Não. Janaína vai pegar o bem de volta. E Jacira, evicto, que perdeu o bem, é que vai ter que demandar a Roberta. Nada a ver. Roberta não restituirá o valor a Jacira. Ah, vá. Pois a avença atendeu às formalidades requeridas pela autoridade registradora. Nada disso. E Jacira, ainda que de boa fé, perderá o imóvel para Janaína, cabendo-lhe apenas repetir os valores pagos por Roberta. Exatamente isso que vai acontecer. Jacira vai perder o bem, depois terá que regredir contra Roberta, ou denunciá-la à lide, né? Para depois, sendo julgado procedente a pretensão da Janaína, pleitear aí a garantia em face de Roberta, que é a alienante. Ok? Concluímos aqui mais uma aula de Direito Civil. Falamos sobre vício redibitório, sobre evicção, resolvemos questões, encerrando aqui essa parte. Na próxima aula, concluiremos Teoria Geral dos Contratos, falando sobre a extinção dos contratos, formas normais de extinção, anormais, anteriores, posteriores, também assunto bastante relevante, ok? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula de Direito Civil. Tchau, tchau. Clique lá.